Vamos analisar agora a questão 5. Com base no texto, assinale a alternativa incorreta. Segundo o autor, a organização quilombola, no período pré-abolição, não era constituída exclusivamente como modelo de resistência belicoso. Então se quer a incorreta. Então a organização quilombola, no período pré-abolição, não era constituída exclusivamente como modelo de resistência belicoso. Então não era o único. Então ele mostra pra gente, ó, no modelo tradicional de resistência à escravidão, o quilombo, o rompimento, a tendência dominante era a política do esconderijo e do segredo de guerra. Já no modelo novo de resistência, o quilombo abolicionista, as lideranças já são muito bem conhecidas, cidadãos prestantes com documentação civil, em dia principalmente muito bem articulados politicamente. Opa, realmente, a gente observa aqui, né, já que pede a incorreta, veja bem, a organização quilombola, ela não é exclusivamente um modelo de resistência belicoso. Também há um outro tipo, né? Isso seria só o quilombo rompimento. Na realidade, tem o quilombo abolicionista, beleza? Ok, sabemos hoje que a existência de um quilombo inteiramente isolado foi coisa rara. O isolado foi coisa rara, beleza? Ok, então a gente nota aqui que a alternativa A está correta, mas ele pede a errada. Vamos verificar a letra B. As lideranças de ambos os tipos de organização quilombola apontados no texto eram ocupadas por indivíduos de prestígio na sociedade circundante. As lideranças dos dois eram de indivíduos de prestígio na sociedade circundante? Então veja aqui nesse caso, vamos verificar aqui do quilombo rompimento. Quem era o líder? Então a crise final da escravidão deu lugar ao aparecimento de um modelo novo de resistência que podemos chamar de quilombo abolicionista. No modelo tradicional de resistência à escravidão, o quilombo rompimento, a tendência dominante era a política do esconderijo e do segredo de guerra. Por isso esforçavam-se os quilombolas exatamente para proteger seu dia a dia, sua organização interna, suas lideranças de todo tipo de inimigo curioso, forasteiro e depois até mesmo os historiadores. Já o modelo de resistência, o quilombo abolicionista, as lideranças são muito bem conhecidas, cidadãos prestantes, com documentação civil em dia e principalmente muito bem articulados politicamente. Então, no segundo, sim, nós temos isso, mas no primeiro, não. Então, em ambos os tipos, eram ocupadas por indivíduos de prestígio da sociedade circundante? Não. No segundo, sim. No primeiro, não. Havia uma resistência, um esconderijo. Então, não necessariamente as lideranças seriam indivíduos de prestígio na sociedade circundante. Já no segundo tipo de quilombo, isso era necessário e está literalmente escrito no texto. Por isso, nós observamos aqui que a letra B está incorreta. Olha só a letra C. Cada um dos tipos de quilombo apontados pelo autor do texto no Brasil tinha estratégias e finalidades diferentes. Um era esconderijo, o outro queria convencer, né, a sociedade de maneira geral. Inclusive o líder ele continuava participando, né, na sociedade. Então realmente estratégias e finalidades diferentes, o próprio texto trouxe isso para a gente, inclusive com o conectivo adversativo já. É um advérbio de tempo originalmente, mas é um conectivo adversativo, tá? Mostrando a diferença entre um e outro. Letra D. Quilombos inteiramente isolados não eram tão comuns, segundo Silva, contrariamente ao que sempre se acreditou. Então isso está escrito literalmente aqui no texto. Ó. Sabemos hoje que a existência de um quilombo inteiramente isolado foi coisa rara. Exatamente isso. Né? Opa. Os chamados... Então aqui também certo, aqui certo. Os chamados quilombos abolicionistas eram mais integrados à sociedade circundante, mantendo com ela uma estreita relação. É a diferença, né? Então ela mantinha ainda uma estreita relação com a sociedade. Então os indivíduos líderes, né, eram os indivíduos participantes da sociedade, bem conhecidos na sociedade, né? Essa é a diferença. Então a alternativa E também está correta. Então nós vimos aí a alternativa B é a incorreta.